alta do diesel aqui no Brasil e a ameaça da categoria dos caminhoneiros de paralisarem o Brasil devido a esta alta. Este vídeo é para nós entendermos um pouco como é que funciona e o porquê que o diesel está alto aqui no Brasil. Beleza? Para você que não me conhece, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube, dando voz e informar pessoas invisíveis como eu e como você. Te convido a ficar até o final e se fizer sentido, só se fizer sentido, você se inscreve, dá um joinha e me ajude a propagar este conteúdo para mais pessoas na internet. Sem mais enrolação, vocês vêm acompanhando as notícias veiculadas nas redes falando sobre a alta do diesel e isso afeta diretamente o nosso consumo interno, porque o Brasil não é autossuficiente no refino de diesel. Cerca de 25% do diesel utilizado aqui dentro é um diesel que vem de fora, um diesel exportado. Então vamos destrinchar esse assunto primeiro internacionalmente e depois internamente para saber como que é feita essa composição do diesel, beleza? Ó, o fator determinante primeiro para falar sobre o diesel, sobre que vem do petróleo, é que o petróleo ele é taxado em dólar, tá? Qualquer barril de petróleo ele é negociado em dólar. Esse é um fator principal e primordial. Por quê? Porque qualquer alta ou baixa no dólar afeta diretamente no petróleo e seus derivados. E o diesel é um dos derivados do petróleo. E isso é feito como uma paridade de importação. É visto lá fora como qual é o valor do petróleo que está sendo negociado. Isso vem numa cadeia descendo até chegar no consumidor final, que somos nós, tá? Segundo ponto importante, isso é geopolítico, é o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, um dos grandes produtores de petróleo do mundo. O Irã fez o quê? Para retalhar os Estados Unidos e o Israel, fecharam o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um estreito importantíssimo que lá passa cerca de 20% de todo o petróleo mundial. Isso faz com que o petróleo fique mais escasso e oferta e demanda de mercado. Quem pode pagar mais leva esse petróleo. Há indícios até de que navios que estavam vindo para o Brasil estão desviando sua rota, porque tem países que estão dispostos a pagar mais por esse petróleo. Isso é importante. Já aqui internamente, aqui no Brasil, como que é feita essa composição do nosso petróleo, do nosso diesel aqui? É feito através de regulações de impostos. Vamos falar primeiro de impostos federais. Então, primeiramente, o diesel, o petróleo, ele é cotado em dólar e quem manda no preço do petróleo em dólar no mercado é o dólar e o mercado internacional e a geopolítica. Nós não mandamos nisso. O preço já vem pré-estabelecido para nós. Se eu não me engano, a última cotação de um barril de petróleo chega a US$ 100 por barril. Vindo para o Brasil, é colocado os impostos. Os impostos federais são PIS, PASEP e COFINS, que chegam a 10% do valor final. Aumentam em 10% o valor final. Imposto estadual, ICMS, chega a 19% do valor também total. Então são 10% mais 19%. Esse é o preço adicionado ao que já vem lá de fora, importado, exportado, importado, na verdade, de fora para cá, beleza? E o que o governo pode fazer com isso? O governo atual, o governo do presidente Lula, zerou a alíquota do PIS/PASEP e do COFINS até 31 de dezembro de 2026 para poder diminuir ou frear um pouco o preço do diesel. Já os governadores dos estados estão se recusando a zerar o imposto ou até mesmo a baixar o imposto do ICMS sobre o diesel. Por quê? Porque isso representa a 20% de toda a arrecadação dos estados. E eles não querem perder essa arrecadação, porque isso em tese, é colocado em saúde, educação e outras políticas públicas estaduais. Há uma briga entre o governo federal e os governos estaduais. O Lula está fazendo a pressão
só que ele não pode determinar que eles retirem esse ICMS. Isso é uma deliberação de cada governador do seu estado. Para vocês entenderem como é que funciona a precificação do diesel aqui no Brasil. Agora, para se encerrar, dados importantes. No Brasil existem cerca de 18 refinarias aqui no território nacional. Essas refinarias não são capazes de atender o mercado interno, por isso que nós temos que importar muitas vezes o diesel de fora, gasolina também e petróleo também. Dessas 18 refinarias, no governo Bolsonaro, 3 refinarias foram privatizadas. O que isso significa? A privatização ela pressupõe uma troca de serviço para lucro. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa privada, o único objetivo dela é obter lucro, não é servir a população, não é servir o povo. As refinarias foram refinaria de Landulph, na Bahia, a refinaria de Isaac Sabá, no Amazonas, e a refinaria de Clara Camarão, no Rio Grande do Norte. Essas refinarias foram privatizadas do governo Bolsonaro e vários outros ativos da Petrobras, somando 62 ativos. Isso fez com que saísse um pouco da nossa mão, enquanto Estado, a decisão dos preços de regulação de preço de petróleo, de diesel. Por quê? Porque é a empresa que manda, eles que determinam quanto eles querem lucrar. Lembrando que, mais uma vez, o preço internacional do petróleo, nós não mandamos. Preço interno, o que nós podemos fazer é só reduzir os impostos. O governo federal já fez isso, zerou o ICMS, zerou o PIS/PASEP e zerou os COFINS até 31 de dezembro de 26 para poder ajudar e frear essa alta internacional do preço do diesel. Os estados estão se recusando a tirar esses 19% de imposto, porque isso representa 20% da arrecadação total, e essa é a briga política deste ano. Deixei um pouco de informação para você entender como é que funciona esse jogo político, jogo geopolítico, para evitar essas bobagens que nós falamos no dia a dia, que a culpa é do A, a culpa é do B. Isso é muito mais complexo do que nós imaginamos, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que isso tenha te informado de alguma forma, e se fez isso, por favor, mete o dedo aqui na inscrição e deixa o joinha, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, e eu fui.